Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Como orar? Como orar? Então você que aqui está, já tenha se perguntado: como devo eu me proceder? Ou que palavras que devo usar? E talvez tenha alguém que fique em casa assim agora esperando. Quem estiver aqui pode sentar, quem estiver em casa também. Fique nessa expectativa, não de esperar o Pai mandar você sentar, mas de o que eu vou falar. Como é que eu vou falar com Deus? Que palavra eu devo usar? Devo proceder por Senhor, você? Qual o pronome mais certo? Não é verdade? Tantas preocupações vêm quando falamos de oração. E talvez aqui, nós católicos tenhamos, sim, na laicidade, e até mesmo às vezes, entre os consagrados, uma dificuldade de orar a Deus. Por quê? Primeiro, pela derivação do termo. Ora, é algo que está no falar, está na tua ação de mover a parte vocal tua. É preciso emitir sons, ruídos, como diz a palavra, gemidos inefáveis, que chegue a Deus. A oração, ela é o centro da existência humana. E talvez, diríamos bem claro, aprendemos a orar a partir do momento que a gente vem à vida. Que a primeira coisa que você emite é o quê? Ruídos, não é verdade? O médico força já chorar logo de cara, tem que chorar. Aí fazer a criança berrar, é o primeiro emitir de som seu. Ali está uma oração. Está o ato de pôr para fora aquilo que está dentro. A oração, ela vai trazer assim para nós também um sentido todo peculiar na vida da igreja, e o catecismo nos cita que a oração é a vida, é o coração daquele que serve ao Senhor. Quando eu oro, eu estou em Deus e Deus fala em mim. Quando eu oro, eu manifesto em mim aquilo que é querer de Deus, aquilo que é vontade do Senhor para a minha vida. A orar com poucas ou muitas palavras, e talvez até mesmo com um silêncio. A oração silenciosa, vocês sabiam? É aquela que você para e deixa Deus falar em você. Deixa Deus percorrer você. Parece às vezes que é um vazio, né? Imagina que eu digo, olha, faz silêncio agora e escuta Deus falando. Mas é preciso.
O profeta nos prova claramente isso. O Senhor o chama, Samuel. E aí o menino está lá, quietinho. Alguém me chamou? Diz ele. De novo, a voz. Samuel. E aí ele de novo. Alguém me chamou. E vai ao seu mentor e pergunta. E esse diz, não te chamei. Volta a dormir. Alguém te chamou? Ou alguém me chama? Você escuta essa voz? Você escuta quando o Senhor diz o teu nome? Quando o Senhor se volta para você? Quando o Senhor dirige a você a sua palavra? Você escuta? E assim é que no momento maior, Samuel escuta e diz, fala, Senhor, fala que teu servo escuta. E foi para o encontro com Deus. Esta vez na tua oração, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Noé. Escutou primeiro a Deus em algo que parecia a maior de todas as loucuras. Parecia, gente, imagina, meio do deserto, o Senhor diz, constrói uma arca, meu filho. Já pensou, meu jovem? O Senhor hoje dizer para você, não tem nem desse? Vai lá para São Paulo, pega lá no meio da marginal ali, no Rio Pinheiros, e começa do ladinho ali, bem no cantinho que eu vou te mostrar. Vai lá uma arca. Aí você fala, pelo menos está perto do rio, né? Se não der de um jeito, eu ponho ela lá dentro. Parece, mas vão te chamar de louco, no meio da cidade. Fala, primeiro que você é louco de navegar no rio daquele. Primeiro que você é louco de estar construindo um negócio do lado do rio daquele. E pior ainda, você é mais louco de estar no meio de uma poluição daquela. E assim é a nossa vida quando nós estamos em Deus. A vida de oração é uma vida de ousadias, de audácias. Audácias porque eu escuto o que Deus diz. E eu deixo essa palavra acumular em meu coração a tua vontade, o teu querer. Aqui está o grande desafio, porque a oração se propõe para mim, para você, como um alimento para o nosso corpo, para a nossa alma. Falávamos do coração de Jesus. Santa Margarida Maria só pode escutar ao Senhor Jesus porque ela tem esse laço de intimidade, tem proximidade com o Senhor. A oração gera em nós intimidade com Deus. A oração gera em mim e em você uma proximidade com o Senhor. E à medida que eu oro a Ele, Ele passa a me conhecer mais. E à medida que eu deixo o Senhor orar em mim, Ele me compreende mais ainda e eu compreendo quem é o Senhor meu Deus. Mas aí está. Talvez nós olhamos pelo Evangelho e encontramos ali algo um pouco estranho. Porque quando os discípulos lhe perguntam como devem orar, e ele ensina uma oração simples, que já está no aramaico, uma versão um pouco modificada, claro. Mas Jesus assim transpõe para os seus uma compreensão desta oração antiga, para que estes também assim, de agora em diante, entendam. Toda oração deve me levar ao Pai, na experiência do Filho, movidos pela ação do Espírito Santo. Quando você ora ao Pai, no Filho, pelo Espírito, muralhas caem. Problemas são resolvidos. Crises, desentendimentos, ou talvez aspereza, tibieza, se transformam. Mas é preciso que eu faça esse ato do encontro com o Pai. E outra compreensão,
Entender que quando me dirijo ao Pai, não é o Pai meu apenas. Eu não entro no Santo do Santo e digo, Pai meu, eu estou aqui, eu quero para mim. Não, é nosso Pai. É nosso Pai. A nossa oração deve nos levar à coletividade. É um ato individual que me faz entender que eu sou membro do corpo místico de Cristo. E como membro deste corpo místico, oro por mim, oro por você, oro por os que creem, os que não creem. Oramos uns pelos outros. E estendemos assim ao Senhor a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. E a orar, amado, não precisa, como disse Jesus, dizer tantas palavras. Mas é preciso compreender primeiro para quem eu vou falar. Às vezes a minha oração não é atendida e o Senhor diz, pedi e atendereis. Suplicai e recebereis. Batei, a porta vai ser aberta. Tudo que pedires no silêncio do teu coração, o Pai atenderá. Pede que o Pai vô-lo concederá. Diante desta certeza, o que me falta, o que te falta? Quando falamos ao Senhor, saber o como falar. Percebe a oração do Pai Nosso? Ela é simples. Elenca-nos por primeiro quem é Deus, quem é o Senhor e o que Ele é capaz de fazer. Diante desse reconhecimento de quem é Deus, eu peço o pão de cada dia. Eu começo a pedir agora. E percebe que eu não estou pedindo por mim. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é só você, mas é para todos os que estão na mesma condição que você. Quando você pede, Pai, livra-me da depressão, ou livra-me dessa enfermidade, não é só para você, é por todos os que passam pelo mesmo problema que você. Quando você reza aí em casa, ou aqui conosco no século XXI, pelo casamento, por exemplo, Santo Antônio está aí pertinho a data, acabamos de celebrar, está fresquinho, né? Todo mundo pedindo meu casamento. Gente, coisa bonita essa época, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, misericórdia. Tem que rezar mesmo, viu, filho? Porque quando você entra nas redes sociais agora, como tem gente casado bonito, né? Não tem gente casado perfeito. Rapaz, eu comecei a olhar ali, eu falei, Jesus, tem que orar por esse. Ô Senhor, tem que rezar por esse aqui também. Senhor, aí quando eu fui ver, eu falei, eu parar de olhar. Eles não vão passar a eternidade inteira só orando por esses. Porque olha a misericórdia. É um mais desatado que o outro, mais desandado que o outro. Mas é preciso que eu, quando ore, então, eu diga por todos esses. Não é só por um. Não é só por aquele que veio aqui, Padre, reze para o meu casamento. Não é só para aquela mulher encalhada, porque agora, a época de Santo Antônio, as encalhadas aparecem tudo. Ainda posta lá na rede social, as frustradas ficam aí. A frustrada é aquela que não conseguiu, né? É a que não teve jeito. Tá encalhada. Mas está encalhada por quê, Padre? Porque a gente tem que entender uma coisa. Diz que cada tampa tem uma panela e cada panela tem uma tampa. Mas eu queria que você entendesse que frigideira não tem tampa, filha. Então, você vai ficar assim mesmo. Fazer o quê? Porque você é uma frigideira. Mas você pode pedir ao Senhor, Senhor, transforma-me em uma bela panela. Transforma-me, Senhor, em algo que possa ser mudado. E quando você fizer isso, você não vai estar pedindo só por você. E quando você pedir para o padre que reza para o padre, eu que sou uma frigideira, me transformar com o príncipe encantado que vai aparecer, que eu acho uma tampa para uma panela, apesar de eu ter um jeitinho de frigideira. Certo? O padre vai rezar por você. Sozinha? Não. Vou rezar por todas as que são frigideira também. Está entendendo? Está entendendo que a tua oração não é só sua?
não é só para você, ela tem o poder de estender-se a todos os que necessitam. Por isso, cuidado, quando você vocaliza, quando você verbaliza aquilo que você quer de Deus. Por isso que diz a alguns que não sabem pedir, tem a oportunidade, mas pede errado. Tem a chance, mas pede errado. De vocês que estão aqui, vocês sabem orar? Vocês acham que sabem orar? Sim ou não? Vocês estão dormindo? Acordar, trem? Bora! Vocês acham que vocês sabem orar? Um pouco. Vocês acham que a oração de vocês tem efeito? Tem ou não tem? Será? O que você diz ao Pai? A quem que vocês dirigem a oração normalmente? Aí a gente quer ver agora, né? Agora pegou, Santo Antônio de novo. O bichinho agora está na causa, né? A pessoa vai lá, põe Santo Antônio na geladeira, põe Santo Antônio, coitadinho, virado de cabeça para baixo. Tem aquelas que, me pergunto, padre, como é que eu faço para casar? Eu falo, joga Santo Antônio pela janela. E pega ele ainda em pé do outro lado. Se cair em pé, certeza. Mas se ele cair, quebrar o pescoço, enroscou. Aí não dá mais. E tem, pior de tudo, viu? Tem gente que faz ainda. Porque acha que é Santo Antônio que vai realizar o milagre. Porque acha que quem faz a graça acontecer é o santo. Santa Margarida Maria nos leva a Jesus. Santo Antônio nos leva a Jesus. Todos os santos nos levam a Jesus. A bem-aventurada Virgem Maria nos revela quem? Jesus. É em Jesus. É falando através de Jesus. E como que eu vou falar através de Jesus? Por isso que agora é importante, viu? Por quê? A oração requer ação. Orar e trabalhar. Orar e caminhar. Quer ver exemplo claro? Quantas pessoas pedem? Mãe, aqui está cheio de mãe hoje. Filho pede para a mãe. Mãe, reza para Deus, para eu conseguir, mamãe, aquela vaga do emprego. Né? Ainda dá uns pulinhos, umas coisinhas. Porque filho tem umas manias bobas, né? Aí falar com a mãe, vai... Aí, peça, mãe, para Deus na sua oração, para eu conseguir aquela vaga. Para eu conseguir aquela promoção. Para eu conseguir aquela melhora. Mãe, só vai para a missa? Não esquece, mãe, de pôr o meu nome embaixo do Sagrado Coração de Jesus. Não tem filho assim? Ele tem filho tudo quanto é jeito. A mãe parece que é um balde só para receber pedido de oração. Tem mês que a pobre da mãe tá pior do que o coração de Jesus aqui no século XXI. Está desse tamanho, só de pedido de oração. Do mesmo filho. Epá, entenda bem claro. Quando eu quero de Deus, eu tenho que buscar em Deus. Quando eu quero do Senhor, eu tenho que buscar no Senhor. Aí o filho fez tudo isso, encheu a cabecinha da mamãe, que graças a Deus já é uma mulher de oração, já é uma mulher temente ao Senhor, está ali firme nas suas orações diárias. Mas e esse filho, como é que anda? Não vai à missa, não reza nem para dormir. Palavra de Deus parece livro de biblioteca, tem um monte, mas não usa nenhum, né? Parece aquela biblioteca descartável em casa, só serve para juntar pó. Quantos estão vivendo assim? Quer pedir, quer receber, quer que seja feita a sua vontade para mim, mas não quer fazer a vontade do Senhor. Não quer fazer a vontade de Deus. Quer ver coisas simples? A mãe diz, olha, eu faço tudo para você, mas me ajuda a lavar a louça. Não é? A me ajuda a arrumar a casa. A me leva ali, pelo menos na feira. Me leva pelo menos no dia do médico. Deus conosco. Ele quer de nós apenas a atitude daquele que
pede, mas se coloca na tua presença. Daquele que sabe verbalizar, sabe vocalizar todas as necessidades, sejam elas espirituais, materiais, mas também sabe servir. O que adianta saber pedir bem, mas não sabe servir ao Senhor? O que adianta ter um monte de palavras bonitas, rebuscadas, há orações como a oração do fariseu: Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque não sou igual a este pecador. Tem muitos orando assim, só querem receber, mas não quer fazer. É preciso assumir então, que a condição daquele que ora, antes de mais nada, antes de vocalizar, aquilo que mãe adverte tão bem a nós, e pai, dizendo: você sabe bem o que você está falando? Você pensou antes na consequência do que você está falando? Você pensou antes no seu pedido? Pensemos aquela viúva que bate à porta do juiz, bate com insistência, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Ela quer apenas algo necessário. Ela não quer nada de extraordinário, ela quer só o necessário. Só o necessário. Mas ela insiste pelo necessário. Ela bate a porta até que o juiz, pela insistência dela, atende. E você? Você tem insistência na oração? Percebe que a insistência tem que ter ação. Tem que ter esta ação. E se não houver, eu não vou alcançar. Por isso muitos hão de dizer: eu peço a Deus e não consigo. Deus não é rifa. Deus não é uma casa de bingo. Deus não é loteria. Com Deus as relações não são de trocas. Não pense que você dá isso e recebe aquilo. Que eu dou um punhadinho e recebo um punhadão. Não. Com Deus é gratuidade. De graça recebestes, de graça também deveis dar. E é na gratuidade, então, que nós vamos ver manifestar aquilo que é a vontade de Deus em nós. Mas quero chamar a atenção a outra necessidade que tem, amado. Há uma necessidade difícil até. A oração como algo de meditação e contemplação. Nós, neste século, vivemos uma vida corrida constante. Não é verdade? Dia a dia é um trem. Quando você acorda, você vai ver, por exemplo, nós começamos o programa há pouquinho, já está quase final da primeira parte. Corre, o tempo voa. Eu diria aí para os antigos, parece que os tempos não são mais os mesmos. E como dizem alguns mais futuristas, estamos no fim dos tempos. Porque quando eu acordo já é hora de dormir de novo. Eu não tenho mais tempo. Eu já não consigo mais me organizar. Né? Minha vida agora já não precisa mais de 24 horas, né, irmão? Tem que ter 30 horas agora. Tem que ter 30 horas. E se tiver 30, ainda vou pedir para Deus dar crédito, que eu preciso de hora extra, preciso de mais uma. Vai ter sempre algo para fazer. Veja as donas de casa, eu não quero ir muito além. Veja a dona de casa. Você programa a semana inteira, como você vai fazer, o que você vai fazer, bonitinho, já põe ali na sequência, tudo certinho. Aí você começa um trem na segunda, aparece outro. Aí quando não, aparece aquela vizinha abençoada, né? Que vem pedir conselho, quando não vem pedir dinheiro emprestado, aquela bênção, que aí vem contar do marido, do filho, do cachorro, do gato, da galinha, do porco, vem contar de tudo. Pronto, já mudou a tua rotina todinha. E aí eu pergunto, e no meio de tudo isso, você tem parado um instante? Tem dado aquele tempo de silêncio total?
Um tempo de esvaziamento, gente. Um tempo de desligar. É que nem aí o seu monitor, o seu televisor em casa. Chega uma hora e isso aí desliga, não é? A câmera que o menino está operando aqui, o padre tem uma hora que ele olha ali, tá vermelhinho. Daqui a pouco ele desliga, tem que ir para o outro lado. Fechou essa, já era. Agora tem que pular. A vida também tem que ser assim, para que haja intimidade e proximidade com Deus. Chega uma hora que você tem que silenciar tudo. E se colocar numa atitude contemplativa. Uma atitude daquele que começa a observar o todo que está ao redor. Gente, eu quero chamar atenção a isso, sabe por quê? Nossa vida está tão desenfreada, que você às vezes não percebe mais o sabor da comida. Já perceberam isso? A gente come e não sente mais o gosto. É tanta pressa para comer. É tanto avexamento para poder comer, que eu não sinto mais o gosto. Você não consegue parar mais para nada. Mas o que eu te chamo a atenção aqui hoje é, dei um tempo para que você se desligue de tudo que está ao teu redor e se ligue intimamente a Deus. Dei um tempo para aquilo que eu e o Padre Aguinaldo falávamos ao início dessa motivação, para você ouvir os pássaros, para você ouvir a água, para você talvez ouvir longe o som do vento. Eu amo os antigos, olha como é que os antigos eram mais contemplativos, né? A mãe já falava, a avó falava, a mãe, vai chover hoje. Bastava olhar para o céu e ver o jeito que estavam as nuvens. E o vento como estava passando, certeza, vai chover. Aí o que ela falava para você? Vai sair, leva guarda-chuva. Ou leva a capa. Dito e feito, batata. 3, 4 da tarde você podia contar, chuva. Tempestade vindo. E ainda dizia sempre, essa vai ser brava. Essa vai ser da chuva pesada. Então vai preparado. Não é verdade? E hoje, você consegue ler os sinais dos tempos? Você consegue perceber o que está por vir? No silenciar do corpo, da mente. Eu chamo atenção isso até a missa. E eu confesso, talvez pecar também por vezes nisso. Nós vamos à missa para orar, para encontrar-se com Deus, para ter intimidade com Deus. Aí chega lá, é um tal de uma bateria danada, ou barulheira da bexiga, aquele negócio. E pem, pá, 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 pum, pá, pá, bum, pem. E ainda no final o menino faz, pem. É para estender. Aí aquele fica zunindo aqui, ó. Leva quase a missa inteira para aquele ruído sair da orelha. Aí o outro me pega, às vezes, aquele baixo. Parece que eu fui para o show de rock, esqueci de ir para a missa. Às vezes é preciso entender que o instrumento, ele está ali para servir a liturgia. Não a liturgia para servir ao instrumento. E que aquele instrumento, as cítaras, aos símbolos sonoros, lembrando que tem que ter, deve me conduzir à oração. Ah, padre, mas o povo gosta, o povo fica lá, padre. Ela está anestesiada, ela não sabe em que momento que está mais. Que o negócio já zuniu tanto aqui que ela perdeu a audição. Ela já está voando. Pá, tá bom. Cuidado. Nem tudo que vejo necessariamente é. Nem tudo que está na aparência da existência humana reflete necessariamente que a pessoa está numa sintonia íntima com Deus. E assim, amado, a nossa oração, muitas vezes não vocalizada, mas também assim, ela está sendo verbalizada, vocalizada, onde? No interior. Onde Deus fala e eu respondo. Onde Deus emite os seus ruídos, os seus sons. Onde Deus nos mostra
na paisagem, na sintonia das formas e das coisas, a grandeza de um Deus que nunca nos abandona. Falo isso porque, engraçado, uma das vezes vindo de Minas com minha mãe, lembro uma situação, nós tivemos que desviar o caminho, e marcadamente, aquele dia estava à noite de um céu estrelado danado, e aí um breu danado, assim, a primeira coisa que vem é o medo, né? A insegurança. Eu disse para a mãe, vamos dar uma parada, que eu tenho que ver isso. Às vezes a gente precisa parar para ver a maravilha de Deus em nossa vida. E em poucos instantes, claro, mas uma parada de pouco instante que será uma imagem gravada para o resto da vida. Um instante plasmado para o resto da vida. Porque naquele momento não foi um momento de conversa, mas foi um momento de olhar para tudo que ali está. E talvez viver a fantasia da criança, relembrar lá atrás, quando o pai e a mãe apontavam para o alto, ou quando alguém lhe dizia, olha o Cruzeiro do Sul, olha o urso polar. Voltar a esta infância de quem pode imaginar, de quem pode recriar. E a oração me leva a essa experiência, de quem agora começa a ver qual é o plano de Deus, qual é o desejo de Deus para a minha vida, qual é o anseio de Deus para o meu crescimento espiritual, pessoal e comunitário. Qual a expectativa que Deus tem desta pessoa limitada, pecadora, fraca, que sou eu, que é você, mas que Deus espera de nós. Por isso, para um tempo. Quer voltar para o Senhor hoje? Volta. Volta do jeito que você está aí. Viu? Mas ao voltar, para aqui na porta, dá aquela respirada funda mesmo. Oxalá. Ok? Reveja na mente, reveja no coração e põe para fora. Tira. Tira o que está atrapalhando, tira o que te impediu de chegar até aqui. Tira o que não pertence a Deus. E também faça como Deus. Sopre sobre esta obra que Deus quer que você crie, que você edifique, que você transforme de hoje em diante. Tudo isso o Padre ainda falou no encontro com você e Deus. Existem as outras formas que a igreja nos propõe para a oração. Essa possibilidade que tem de através da fé que nós professamos, fazermos assim a lex credente, ou seja, o ato de crer, o ato de professar em quem creio. Percebe? Já me descobri, agora eu digo em quem eu creio, em quem eu professo intensamente o meu amor. E depois do ato de crer, eu preciso celebrar. Eu preciso ir para o encontro. Por isso, tire esse negócio de que eu sou católico, mas eu posso ser católico em casa. Eu sou da igreja católica, apostólica, romana, mas eu não preciso ir na igreja. Você precisa, porque a tua oração te leva à celebração. A tua oração te leva à comunidade. A tua oração tem que te levar ao encontro com o outro, que está na mesma caminhada que você, mas muitas vezes ainda lhe falta muito ou pouco. E é no encontro com o outro que você vai se identificando e também se desviando. Percebe a própria comunidade, às vezes você tem irmão que não está no caminho, mas está na igreja. Diz que igreja é o lugar mais difícil que tem, né? Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que está ali dentro, parece estar no fervor, mas está no fervor do outro, não de Deus. Está queimando, mas está queimando em outro canto, não em Deus. Está se consumindo, mas não em Deus. É preciso que a vida de oração, então, ela te leve a essa intimidade profunda com Deus, ao ponto que quando você se coloca no meio da comunidade, você não cria acepção. Você não diz, agora eu só ando com a turma dos perfeitos. Agora eu só quero a pastoral dos santos.
Agora eu só vou celebrar na missa das Imaculadas, dos Imaculados. Não, eu estou nesse meio orando não por mim só, mas por todos. E diante desta oração comum por todos, Deus me revela, através da sua palavra, como devo viver, lex vivendi. Vou viver a palavra, vou viver aquilo que escuto de Deus, e vou fazer disso tudo a minha constância na oração, a minha intimidade com Deus, através da meditação da Sagrada Escritura. Se você quer ser íntimo do Senhor, e eu tenho certeza que é o seu maior desejo hoje, volte para o Senhor, volte para o encontro do amor, volte para a vida de oração, intimidade com Deus. Vamos orar através do canto agora, pedindo ao Senhor então que venha manifestar sobre nós a tua graça e a tua bênção. Eu quero voltar ao primeiro amor. 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 Cante isso, eu quero voltar